Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Fiquei contente esses dias, encontramos alguém, uma pessoa muito conhecida de muito tempo nossa, e ela falou assim que estava vendo esse vídeo, né? E eu fiquei contente porque quando alguém se interessa por este assunto, que é um assunto tão simples, mas eu procuro expor assim o que a gente está vivendo no momento, né? Qual é a nossa realidade? O que acontece em volta de nós? Eu gosto de falar sobre isso porque a gente vive muitas vezes buscando uma solução para tudo o que acontece. E temos que viver mesmo. E muitas vezes a gente não está procurando no lugar certo a solução. Então, esta semana, como o assunto agora é esse, me desculpa, não vou ser assim muito insistente nesse assunto, mas acaba sendo, né? O assunto agora, para onde você se vira, você escuta falar no assunto fome. Fome, fome, fome. E a gente não tem muitas vezes como fugir muito do assunto. E todo mundo querendo resolver o problema. Todo mundo querendo resolver, pelo menos falando que é bom que seja resolvido. E nós torcemos para que seja mesmo, né? Então, essa luta, né? Eu acredito e torço para que, como o assunto é muito bom, assim vamos dizer, a luta é muito boa contra a situação, eu espero e torço para que seja possível realizar, né? Sei que é um trabalho lento, longo, né? Porque falar em fome, a fome é apenas o efeito, Antes existe a causa, né? Existe uma causa. Nós não estamos ouvindo ninguém falar da causa. Estamos ouvindo falar muito no efeito, como resolver, como dividir, como distribuir. Mas o problema, às vezes, é a causa, o porquê da situação. Por que chegou nisso? Por que acontece isso? Porque às vezes está lá na origem. Não é isso? Eu acho que qualquer pessoa inteligente vai perceber isso também. Às vezes eu penso assim que querer resolver o problema da fome, dando a comida simplesmente um prato de alimento, comida, um alimento, é como eu querer curar uma doença com dipirona. Você dá uma dipirona, passa daqui a 6 horas, voltou tudo novamente. E a fome, com menos tempo de que isso, ela volta. Provavelmente 2 horas, 3 horas, ela volta. Então, querer resolver simplesmente o problema da fome é curar uma doença com dipirona. A dor passa, mas o que precisa eliminar é a causa da doença, a origem, o motivo. Esse é o que precisa, né? E agora, o que é que nós vamos falar diante de tudo isso? A causa às vezes é outra e não é tão difícil. E não é tão cara.
não é tão dispendiosa. A causa é outra. Eu acho que dá para a gente imaginar qual é a solução para tudo isso. Então, vamos pensar assim. Isso é um assunto que preocupa. Então, o problema é evitar. Porque tratar do acidente, vamos usar outra comparação, tratar do acidente ou do acidentado é uma coisa. E evitar o acidente é outra coisa. É muito mais simples evitar o acidente do que tratar. Mas dependendo de quê? Muitas vezes a pessoa agir com bastante responsabilidade, por exemplo, no trânsito. Eu tenho que ter muito cuidado, muita atenção, muito respeito ao trânsito, àquele que também vem na mesma ou contrária direção. É um trânsito da vida. E nós temos que evitar o acidente. No caso aqui, evitar a fome. Que provavelmente tem uma solução. Saber onde está a causa, qual a causa e como tratar. Não é isso? Então, esses dias saiu uma notícia, já partindo para uma coisa parecida, mas é outro assunto, mas quase dentro da mesma linha de pensamento. Saiu uma notícia, eu estava bem atento e eu vi assim: mais de 70 milhões de brasileiros estão sem poder pagar as suas dívidas do cartão de crédito. Portanto, o nome sujo. Fica sem crédito e aí é complicado, a vida complica a vida inteira. Aí eu perguntei para uma pessoa assim, que estava nessa situação, falei com ele, mas é despesa com alimentação, assim? Não, pior que não, são outras coisas que a gente compra, às vezes vai comprando assim. Digo, tá. Então eu digo, faz o seguinte, em vez de você ficar buscando solução que às vezes é impossível dessa vez, joga no lixo o cartão de crédito, já que não é para uma coisa essencial, um gasto essencial, joga no lixo. Porque o cartão também é um instrumento que a gente precisa saber usar. Tem uma necessidade, mas sabendo que vai poder cobrir. Agora, duro é quando eu gasto o que eu não tenho, sabendo que não posso pagar. Aí já é uma situação bem complicada. Vai acontecer isso mesmo. Tem 70 bilhões, isso significa 1/3 da população brasileira está com o nome sujo porque não pode pagar. E isso, só para um início de conversa, isso daí é uma das causas da pobreza. Porque vai chegar, vai desembocar em algum lugar onde não tem saída. E quem sabe isso a gente pode dizer que é uma das causas da fome. Não? Analisa bem isso. Eu não gosto de ser muito poético, não. Essa é a realidade, é a verdade. Que a gente encara de frente, porque, sabe, às vezes a gente não quer passar privação e nem necessidade de alguma coisa. Só que passa, né?
de uma hora ou outra vai passar por alguma privação. E, inclusive, as privações que a gente já passou ou possa passar na vida, elas, muitas vezes, nos ensinam a colocar limites nas nossas decisões, nas nossas atitudes, medir o que se pode e o que não se pode fazer. Sabe, a gente já passou por algumas situações bem difíceis, mas não é aqui a saída. Aí eu tenho aqui um instrumento de crédito, eu estou tranquilo, eu posso gastar. Eu não estou criticando assim a vida de ninguém, cada um faz o que quer da vida. Mas, desde que a minha ação, eu posso fazer o que eu quiser, desde que isso que eu estou fazendo não venha causar um problema maior para mim mesmo, para aqueles que estão comigo, para aqueles que caminham juntos na mesma direção. Essa é só uma das causas. Existem outras. Então, eu falei das privações. E aqui, a gente pensando em tudo isso, eu sinto às vezes tanta saudade, né? Se bem que eu não fiquei na indústria muito tempo. Fiquei pouco tempo trabalhando na indústria, mas a gente sente uma saudade daquelas indústrias que contratava a mão de obra simples, do trabalhador simples, e até semi-analfabeto. E tem uma saudade, porque todo mundo tinha o seu emprego, ganhava dinheiro, comprava sua casinha, sem precisar ficar devendo 40 anos, 50, 40, 30, 40 anos. Não precisava, era assim o sistema, ele comprava uma casa, aliás, comprava um lotinho pequeno, e ia construindo a sua casa aos poucos. Não era grande coisa, mas ele também podia estar mais tranquilo, até com a saúde melhor, porque ele não teria que ficar 30 anos para pagar uma casa, né? E sem saber que durante esses 30 anos podem surgirem muitas águas rolando pelo meio da estrada, ninguém sabe onde vai parar. Então, eu não sei, agora também a outra pergunta, eu não entendo também por que tanta gente aí que tem o seu diploma guardado, esperando uma vaga de emprego, às vezes, e precisa, ele às vezes é o arrimo de família, mas o diplominha fica lá amarelado na gaveta porque também não tem emprego para essas pessoas. Agora surge a outra pergunta, não tem emprego porque é semi-analfabeto. Não tem emprego porque a pessoa é diplomado e não tem uma determinada qualificação. E agora nem sei mais para quem está sobrando emprego. E agora, qual é a solução? Qual é a solução para evitar o problema lá do começo da história? Então é bem complicadinho, bem complicadinho. O fundador do Bradesco, lá quem conhece a Cidade de Deus, está lá estampado lá num dos prédios assim, só o trabalho produz riquezas. E essa frase é bem conhecida,
É uma frase bem conhecida mesmo. E tão importante, tão verdadeira, que não há outra saída sem ser por aqui. Naquilo que depende de nós mesmos. Então, só o trabalho produz riquezas. Diante desta realidade, a solução, em primeiro lugar, eu bato da tecla sempre, que para mim foi isso, né? Eu acredito que para qualquer ser humano deve ser a mesma coisa, já que Deus ama a todos nós. A primeira solução é buscar em Deus essa sabedoria para viver. Porque sabedoria para viver consiste nisso. Eu tenho que viver bem, sem atropelar aquele que está do lado ou na frente. Então, em Deus a gente acha a sabedoria para viver. E a outra é em nós mesmos. Porque não adianta muito eu ficar parado esperando que o outro vai resolver o problema, porque vai ser meio complicado, porque cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu problema. Como é que eu vou esperar que alguém resolva o meu problema? Então é meio difícil. Eu tenho que acreditar em Deus, crer em Deus e crer em mim mesmo. Quem falou que crê em si mesmo é bobagem, é orgulho, é isso, é aquilo, é soberba, mentiu. Eu tenho que acreditar em Deus e depois em mim mesmo. Aqui eu tenho um livrinho aqui, pela capa você já viu mais ou menos a idade desse livro. Esse livro eu adquiri ele, eu comprei esse livro no ano 69, em abril de 69. Portanto, já se vão lá 54 anos, né? Mas o que ele traz, o conteúdo dele é tão importante, tão maravilhoso, que ele continua me ensinando a cada dia. Eu peguei hoje, não peguei a palavra de Deus, mas isso aqui é uma palavra de sabedoria. O escritor pergunta assim: onde está a nossa felicidade? Onde está a nossa felicidade? Então, e ele responde aqui: não há segurança alguma fora de nós mesmos. Ninguém terá o poder de nos fazer feliz. Não há outra pessoa, melhor dizendo, eu vou repetir: ninguém terá o poder de nos fazer feliz. Não há outra pessoa a não ser nós mesmos. Nós mesmos. Pode até ter alguém que nos faz feliz, mas, a bem da verdade, se eu puder fazer alguém feliz, eu vou fazer, mas não vou ficar esperando que alguém me faça feliz. Esse é o raciocínio dele. Nem a verdade, nem a mentira, nem a virtude, nem o mundo, com tudo o que nele existe, poderá fazer-nos felizes. Quem é responsável pela nossa vida e pela nossa felicidade somos nós mesmos. Olha que beleza! Nada no mundo conseguirá fazer-nos outros ser a não ser nós mesmos. Podemos subir, descer, vencer, fracassar, fazermos o que é bom, entendermos,
mas outra pessoa não poderá alterar nada em nós. Nada em nós. Estou terminando já. De nada valerá as existentes maravilhas do mundo se no nosso ser interior ocultarmos misérias e imundícies. Se o ser interior não está em ordem, não vai. Jamais podemos desfrutar das riquezas da imensa e nobre criação. Ninguém mostrará onde está a nossa felicidade, se nós mesmos não a descobrirmos dentro de nós. Podemos ser uma formiga, um elefante ou um réptil, mas sempre sendo o que somos, nada vindo do exterior. Seremos tanto no bem como no mal, sempre nós mesmos. Para subir ou descer, as forças que terão de ser utilizadas terão que partir de quem? De nós mesmos. Veja, às vezes a gente por dentro não está bom, tem que correr para Deus, que Ele é quem acolhe. Deus não veio, Jesus Cristo não desceu aqui para sofrer tudo que Ele sofreu, para buscar aí uma meia dúzia de gente boa e levar com Ele, o resto vai para o inferno. Ele veio buscar muitas vezes quem não presta mesmo. Por isso que eu entrei na fila. Por isso que eu entrei na fila, porque eu sei que chegando com Ele vai tirar um monte de coisa ruim que tem dentro de mim, vai me ensinar a viver, vai ensinar a respeitar, vai ensinar a viver e conviver. É por isso que eu digo, seguir a Jesus Cristo não é cafonice, não é pieguismo, não é pieguice, não é para quem não é para analfabetos, não é para mulher, não é para velho, não é para criança, é para todos os bambãs que acham que não precisam de Deus. Se chegarmos até Ele vai nos levar junto e vai nos fazer aprender a viver. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.